Gênesis 32, versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Você crê que isso aconteceu? E você crê que o mesmo Deus que apareceu a Jacó e fez dele Israel também é o teu Deus? E você crê também que você é o Israel de Deus, escolhido do Senhor? Então eu vou ler mais uma vez o versículo 30 e você repete após mim. Vamos lá. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Você crê que ele vai falar conosco? Por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, vai glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Pai, receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, todos viemos para te adorar, para exaltar, bendizer, glorificar ao teu santo e poderoso nome. Pai querido, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Sem sombra de dúvidas, né, a vida de Jacó é uma vida que nos traz muita inspiração. Haja vista que Deus muda o nome dele, né, para Israel, é o patriarca da nação. Né? Mas antes de continuarmos aqui a meditação da palavra, é necessário um breve resumo, não é? Jacó vai ser neto nada mais, nada menos de Abraão, vai ser filho de Isaac. Quando o Isaac se casa, nos diz a palavra que a Rebeca era estéril, e ele orou incessantemente para ela conceber. E quando lemos somente o versículo 1 do capítulo 24, parece que ele orou, em seguida ela concebeu, mas demorou 20 anos, não é? Eles casam, ele tem 40 anos, quando os filhos nascem, ele já tem 60, logo, não é? É necessário entender que há coisas na vida, há circunstâncias, situações, que uma oração só Deus já responde, e responde imediatamente. Há outras circunstâncias que é necessário perseverar em oração. Não significa que porque não foi hoje não possa ser amanhã, não significa que porque não foi ontem não possa ser hoje. Ele perseverou e perseverou 20 anos em oração. Quando a esposa engravida, vem logo 2 crianças. A princípio ela não sabe disso, não é? Mas a barriga, a criança mexe muito, que aqui mãe sabe, né? Criança mexe, e era de uma tal maneira que ela ora a Deus: Senhor, o que está acontecendo? O que houve? E aí Deus vai responder: você tem 2 filhos. E não somente isso, né? Até aí já era uma maravilha, naquele tempo não tinha ultrassom, saber que estava grávida logo de 2 e 2 meninos já era uma boa notícia, mas Deus diz mais: você tem 2 nações no seu ventre. E Deus diz mais: o maior servirá ao menor. É interessante que no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, o texto vai dizer que Deus amou a Jacó
e aborreceu, odiou a Esaú, né? Deus já sabia quem era quem, não é por acaso, né, que o maior serviria ao menor. Diga para a pessoa que está do lado, Deus se elegeu nele, desde a fundação do mundo. Antes de você nascer na barriga da tua mãe, Deus já te escolheu. Amém? Deus já te escolheu, saiba disso. Muito bem, você conhece a história, né? Nasce o Esaú, cabeludo, forte, grande, e nasce lá o pequeno Jacó, franzino, mirradinho, sem pelos, com a mãozinha agarrada no calcanhar, não é? Quando crescem, vai ter ali um problema de família, porque o Isaac gosta mais do Esaú, que é o mais velho, que é caçador, e a Rebeca, a mãe, gosta mais do Jacó, não é? O Esaú é um homem de caça, é um homem forte, robusto. O Jacó é mais caseiro, se tornou cozinheiro, não é? Cuida das coisas da casa, já é um homem que gosta mais de estar nos afazeres da casa. E aí a palavra diz de maneira clara que o Isaac gostava mais do Esaú, e a mãe, a Rebeca, gostava mais do Jacó. Será que isso acontece nos nossos dias? Pense você, talvez, se em alguns lares por aí tem essas preferências, né? Mas é de uma tal maneira que um belo dia, quando Esaú chega da caça, morto de fome, não caçou nada, o Jacó tinha se tornado um cozinheiro de primeira. E minha gente, eu não sei se você já cozinhou lentilha, mas para sopa de lentilha tá um negócio saboroso, o cozinheiro tem que ser bom. Tem que ter um tempero bom. O Esaú foi que nem o desenho do pica-pau. Você já viu o desenho do pica-pau que vai no cheiro assim? O Esaú foi no cheiro. Que sopa gostosa. Me dê dessa sopa, me dê um pão. E o Jacó, vamos fazer um negócio. Você me vende a primogenitura e o pagamento é a sopa. E ele diz, negócio feito. O Jacó disse, jure. E ele jurou, contrato verbal, não é? Muito bem. E o Esaú come e tudo mais. Quando chega o tempo, não é, do Isaac abençoar, e a primogenitura era o direito, a primazia, quando chega o tempo do Isaac abençoar, Isaac já estava velho, já estava idoso, já estava cego, ao invés deles falarem para o pai o que aconteceu, o que houve, não é? E é interessante que a palavra diz, em Hebreus 12, que nós não devemos ser como Esaú, que era profano. Uma pessoa profana, ela não tem discernimento daquilo que é santo, ela não tem temor, ela não tem régua moral, para ela tanto faz, tanto fez. Trocou, não é, a primogenitura por um prato de comida, não tem balança, não tem equilíbrio, não tem bom senso. Muito bem, quando chega o devido tempo que o Isaac fala para o Esaú, vá lá, casse um animal, prepare um guisado que eu vou lhe abençoar, já estou para morrer. A Rebeca ouve aquilo, e ela diz, Jacó, vai lá no curral rapidinho, pega lá um cabrito, traz, eu vou preparar um guisado, e você vai servir para o teu pai para ele te abençoar. E a mãe trama com o filho para enganar o próprio marido. E assim acontece, né? No momento que estão lá, a mãe vai dizer para ele, bota uma pele de cabra por cima, e se o teu pai perguntar, você diz que você é o Esaú, ele não vai enxergar. Quando, não é, o Jacó vai lá, o Isaac sente o cheiro é do Esaú, mas a voz é do Jacó. E ele pergunta, é você, meu filho Esaú? Ele diz, sou, claro, sou eu. E aí o Isaac diz, chega aqui então. O Isaac já está cego, não enxerga nada, abençoa ele. Muito bem. Quando o Esaú chega, prepara o guisado, leva para o Isaac, pai, trouxe o guisado. Ele diz, mas eu já abençoei. Abençoou quem? Deve ter sido Jacó, não foi eu. Resumindo, o texto diz que Esaú chorou de raiva e fez uma promessa. Quando meu pai morrer, eu vou matar o Jacó. Só que o negócio foi tão sério, a raiva, o ódio, o ressentimento. Será que tem famílias por aí que têm isso, raiva, ódio, ressentimento, desentendimento, bate-boca? Acho que não tem não, só na Bíblia, não é? Mas continuando aqui, o medo foi grande, de uma tal maneira que o Jacó teve que fugir. A Rebeca falou para ele, vai embora, pega o beco, fuja, vá logo. Alguém que vai viajar e programa a viagem, geralmente faz mala, é verdade ou não é? Você já viajou, já fez mala? Imagine uma viagem de 1.500 quilômetros, hoje 1.500 quilômetros de avião, é 1h30, né? Daqui para, sei lá, Goiânia, Brasília, Palmas, né? Aqui de São Paulo, 1h30, você chega. Só que naquela época não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha carro.
ele iria da casa dele, né, de Canaã, a mãe dele manda ele ir para a casa do tio, o Labão, uma jornada de 1.500 quilômetros, a única coisa que ele leva é uma botija de azeite. Cadê a mala? Cadê a roupa? Uma jornada longa, não é? Ele chega lá, no decorrer do caminho, ele tem que descansar, é uma trajetória de dias, não é? Semanas, meses, a pé, e ele dorme. Pega uma pedra, coloca como travesseiro. À noite ele tem um sonho emblemático. Ele vê uma escada que vai da terra até o céu. E os anjos de Deus subindo e descendo. E ele ouve o Todo-Poderoso falar com ele, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra onde você está, eu vou dar para você e para a tua semente. Quando ele acorda, né, apavorado, porque ele nunca teve aquela experiência com Deus. Compreenda que o Jacó seria hoje neto de crente, filho de crente. O ambiente é de crente, só que ele não teve experiência com Deus ainda. Aquela vai ser a primeira. Não é? Não adianta só dizer: mas meu avô é crente, meu pai é crente, eu vou na igreja. Diga para a pessoa que está do teu lado: as experiências com Deus são individuais, viu? Abraão teve as experiências dele, o Isaac teve as experiências dele, agora era a vez dele. Ele vê algo extraordinário, não é? Ele acorda, aquilo mexe com o coração dele. Ele acorda, a primeira coisa que ele faz é levantar aquela pedra, ele derrama o azeite que tem em cima, e ele diz: esse lugar aqui é a casa de Deus, eu não sabia. E ele chama aquele lugar de Betel. E Betel quer dizer casa de Deus. Ele derrama o azeite, ele faz um voto: se o Senhor me levar em paz, me der pão para comer, roupa para vestir, me trouxer de volta em paz, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, eu lhe darei o dízimo. Ele faz esse voto com Deus. E Deus aceita esse voto. E ele vai, como diz o ditado, com a mão na frente e a outra atrás. Quando chega lá no destino, na casa do tio Labão, ele se apaixona pela prima, e essa Raquel devia ser uma mulher linda, para ele trabalhar 7 anos para pagar o dote. E esses 7 anos serem como poucos dias, devia ser de fato uma mulher linda, e o texto diz que ele a amava. Quando chega o dia do casamento, ele toma uns goró, né? Fica bêbado, embriagado, consuma o casamento. No dia seguinte ele acorda, surpreso, porque do lado dele não está a Raquel, está a Lia, que era a irmã mais velha, né? E segundo a escritura diz, ela tinha olhos tenros, e dizem alguns que os olhos tenros é a instalação trocada. Ao invés de estar alinhado para frente, estava um negócio desalinhado, né? E não tinha a beleza da Raquel. Ele se sente enganado. Ele vai ao sogro, né? Tio e sogro, ele diz: o que é isso? O que foi que houve? Eu trabalhei, foi pela outra, por que que ela está aqui? E aí o sogro: que eu esqueci de te contar um pequeno detalhe, é que aqui a mais nova não casa primeiro que a mais velha. Note que ele está colhendo o que ele plantou, não é? Ele enganou o pai, mentiu. Diga para a pessoa que está do lado: você vai colher o que você plantar. Saiba disso, ninguém é obrigado a semear nada, mas o que semear vai colher. Se semear engano, vai colher engano. Se semear mentira, vai colher mentira. Ele era um mentiroso, Labão é PhD em mentira, dava aula de mentira, dava aula de engano, era mestre nisso. Queridos, o Senhor deixa claro na sua palavra: tudo que o homem semear, ele vai colher. Semeie o bem, que você vai colher o bem. Semeie o amor, semeie a paz, semeie a alegria, semeie misericórdia. Semeie, né, misericórdia, compaixão, porque o que você semear, você vai colher. Semeie fidelidade. Agora, se semear raiva, ódio, ressentimento, mentira, engano, é o que vai colher. Então, um novo acordo é feito. Ele iria consumar o casamento, e a festa eram 7 dias. Depois casava-se com a outra, desde que trabalhasse mais 7 anos. E ele trabalha. E no decorrer desse tempo, a Lia vai ter filhos, e a Lia vai dar a ele meia dúzia de filhos. A Raquel não tem nenhum filho. A Raquel chega ao ponto de dizer para ele: me dê filhos, senão eu morro. Ele diz: eu sou Deus agora, tenho culpa que você não tem filhos. A outra tem um monte de filho. E olha que a outra era desprezada, não é? E a Raquel vai dizer: já que eu não tenho filhos, eu vou fazer o seguinte: você vai ter que se deitar com a minha serva, com a Bila.
e ela vai ter filhos, e os filhos dela serão meus. E ele faz por ordem dela. A Lia, quando vê isso, diz, é assim? Então vai ter que deitar com a Zilpa também, minha serva, para ter filhos também. Que circunstância, não? Turbulenta essa casa. De uma tal maneira que a Lia era desprezada, e um dia um dos filhos da Lia vem do campo com as mandrágoras, as frutas, e aí a Raquel quer, e a Lia diz, vamos fazer um negócio. Já que você quer a fruta que o meu filho pegou, eu te dou a fruta se o Jacó dormir comigo hoje. Que circunstância, não? Está escrito isso. Pense que turbulência nessa família. Muito bem. Chega o momento que a Raquel vai ter filhos. Os 14 anos se passam, o Jacó chega num ponto que ele tem 2 esposas, 2 concubinas, uma penca de filho e não tem um centavo. E ele pensa, eu vou embora, não dá para continuar desse jeito. É então que o sogro propõe um acordo, vamos fazer um negócio. Você trabalhou até agora 14 anos, você trabalha bem. E o sogro enriquecendo, porque embora um mentiroso enganador, ele era trabalhador. Pensa no homem trabalhador que fazia o trabalho bem feito e principalmente, Deus era com ele, Deus abençoava a obra das mãos dele. Diga para a pessoa que está até lá, você pode estar trabalhando para Labão, mas Deus é com você. Seu patrão pode querer te enganar, te roubar, mas Deus é com você. Deus é justo, Deus é fiel, Deus não deve nada a ninguém. O Labão diz, fala o salário que eu vou te pagar. E aí ele vai dizer, não quero salário fixo, eu quero fazer o meu salário. E combina lá um tipo de ovelha que se nascesse seria dele. E o Labão pensa, mas é bobo o meu genro, não nasce ovelha assim. E aí combina com ele e só nasce ovelha desse jeito, porque Deus vai dando direções. Diga para a pessoa que está lá, Deus vai te dar direção no trabalho, viu? Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar estratégia para você trabalhar, para você crescer, porque é promessa de Deus abençoar a obra das nossas mãos. E aí ele segue, coisa simples, leva o rebanho para tomar água ali, põe uma varinha assim, e assim vai. Deus vai dando dicas simples. E aí o Labão vendo, muda o salário, e o próprio Jacó vai dizer, ele quis me enganar e mudar o meu salário 10 vezes. Mas nas 10 vezes Deus foi com Jacó, Deus foi com ele, não é? E em 7 anos o Jacó se torna um homem próspero, rico. Cresce o rebanho, ele vai ter vacas, ele vai ter ovelhas, ele vai ter camelas, ele vai ter jumentas, até que chega o dia que Deus diz para ele, Jacó, pega a sua família, pega o que você tem e volta lá a Betel, onde você me fez um voto. Agora ele tem condições de cumprir esse voto. Ele fica temeroso por conta do Labão, porque a situação já não vinha boa, porque a bênção de Deus estava lá com ele, e em contrapartida retirou-se do Labão. Então o patrimônio do Labão a cada dia diminuía e o do Jacó aumentava. A situação era tensa, o Labão, os cunhados já não viam mais o Jacó com bons olhos. E aí ele pensa, eu vou ter que sair na calada da noite, porque senão ele não vai querer deixar, pode me arrumar problema. Na calada da noite ele pega as esposas, pega os filhos, pega tudo e vai. E para enganar o Labão tem que ser bom. O Jacó conseguiu enganar o Labão. Quando o Labão se dá conta, ele sumiu. Cadê as minhas filhas, os meus netos? Sumiu com tudo. O Labão vai com sangue nos olhos, vai morrer esse miserável. Aí Deus intervém. Não diga nem bem nem mal. Não faça nada de mal para ele. Se você fizer, eu te mato. Quando o Labão chega lá, já vai bem tranquilo, tocando piano, como diz o detalhe, né? Bem mansinho. Ô, meu genro, como é que você faz isso, rapaz? Nem me despedir das meninas, nem despedir dos netos, não faça isso não. E ele, não, eu tenho que ir, né? E continua a jornada. Mas algo, quando ele se aproxima de volta à terra de Canaã, algo lhe angustia, algo lhe apavora. Um passado de 21 anos atrás, o irmão tinha jurado de morte. Ele ora e Deus não responde, e ele se angustiou, e ele divide a turma, não é? Uma esposa com a concubina e metade dos filhos, outra esposa com outra concubina e metade dos filhos. Ele divide o grupo, ele fica com medo, ele fica angustiado, ele está apavorado, ele está preocupado. Ele ora a Deus e não há resposta. E o texto que lemos, e eu resumi para você entender o contexto, não é? Ele passa primeiro no Val de Jaboque, no riacho, ele passa primeiro os bens, né, as criações, a família, e fica ele só. Você já se viu sozinho? Você já se viu preocupado? Você já se viu angustiado? Você já se viu
como diz o ditado, num beco sem saída, sem saber o que fazer ou como resolver. Mas ali Deus tinha marcado encontro com ele. Ele não sabia, mas Deus tinha marcado encontro com ele. E diga para a pessoa que está lá, Deus marcou encontro com você hoje, viu? Deus marcou um encontro com você hoje, porque o teu passado que te persegue não é problema para Deus, as tuas angústias não são problema para Deus, as tuas aflições não são problema, porque Ele é a solução. Muito bem, aparece um varão, Oséias 12 vai dizer, o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor no Antigo Testamento é Jesus. Esse varão aparece, é noite, e vai haver uma luta que vai durar até o amanhecer. E note que o versículo 25 diz, e vendo o anjo que não prevalecia, mas como um anjo não prevalece contra um homem, se um anjo, né, é poderoso? Lembra lá quando o rei Ezequias orou, Deus mandou um anjo que exterminou o exército inimigo. O texto está falando no sentido de que Jacó não desiste. Jacó não desiste. Ele vê que ali ele não está diante só de um anjo, ele está diante do Todo-Poderoso. Não desiste. De maneira tal que o anjo toca aqui na junta da coxa e ele é ferido. E ele é marcado. E ele começa a manquejar, mas ele continua. Ele não desiste. Diga para a pessoa que está lá, você não é molenga não, né? Tem gente que é tão molenga, qualquer coisinha já desiste, qualquer coisinha já desanima, está angustiado, se Deus não responde, já quer tirar a vida, já quer jogar tudo para cima, já... Ô querido, não, tem que prevalecer, tem que perseverar, tem que acreditar. Deus tinha marcado esse encontro com ele, porque nesse encontro a vida dele nunca mais seria a mesma, haveria uma transformação, haveria uma mudança. Ele não desiste, ele não desiste. O anjo chega a dizer, deixa-me ir. Desde quando o anjo precisa pedir permissão de homem para ir? Ele não desiste, ele é alguém que continua, ele é alguém que persevera, ele é alguém que não desanima, ele agarra o anjo e ele vai te dizer, não te deixarei ir, se não me abençoares. Note que já havia uma profecia dada pelo próprio Deus à mãe dele. Note que o pai, o Isaac, já tinha abençoado ele. Mas ele ainda não se sentia abençoado. Note que essa bênção não se trata de coisas, porque coisa ele já tem de monte. Gado ele já tem, rebanho ele já tem, fama ele já tem, empregados ele tem um monte. Só que ele não tem a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela enriquece, não acrescenta dores. E aí, quando alguns ouvem esse texto, não entendem e pensam que se limita a dinheiro. Não se limita a dinheiro, porque tem coisa que dinheiro não compra, amados. Dinheiro traz conforto, dinheiro traz uma boa cama, mas não traz uma noite de sono. Dinheiro pode trazer comida, não traz apetite. Dinheiro pode comprar o corpo de alguém, mas não compra o amor de ninguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor Jesus deixou claro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão. Ele quer algo que dinheiro nenhum no mundo compra. Ele quer a bênção de Deus. O mesmo que Deus falou com Abraão, ele quer dentro dele. Ele quer a bênção do Senhor. Meu querido, quando temos a bênção do Senhor, nunca mais somos os mesmos. O entendimento é aberto. Quando temos a bênção de Deus, o ambiente muda, as coisas mudam, encaramos com olhos diferentes. E não é por acaso. Ele pede a bênção, em seguida o Senhor pergunta, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele responde, será que o anjo não sabia o nome dele? O que você acha? Será que Deus não sabia? Claro que ele sabe. O assim conhecido pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele diz que para ser curado na alma é necessário falar, colocar para fora, contar, dizer. A cura vem quando se coloca para fora. Quando se coloca para fora, e olha que o Freud era ateu. Deus conhece o coração do Jacó. Até então, um enganador, um mentiroso, mas Deus não desistiu dele. Diga para a pessoa que está lá, Deus não desiste de você. O Jacó não era perfeito, eu e você não somos perfeitos, mas ele não desiste de nós, ele quer nos aperfeiçoar, ele quer trabalhar no nosso interior para fazer em nós e através de nós.
Quando Jacó diz, não é, o nome dele, Jacó, ele está deixando claro, eu sou um enganador. Até hoje, a minha vida eu fiz isso, nesse ponto, isso precisa mudar, isso precisa ser transformado. É por isso que o Senhor não o lança fora. Ele vai deixar claro, a partir de hoje, teu nome não é mais Jacó, a partir de hoje é Israel, porque você lutou e você prevaleceu. Oh, querido, nós somos o Israel de Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, ele te chamou, ele te escolheu, ele quer te aperfeiçoar. Agora compreenda que Deus não aperfeiçoa quem não quer ser aperfeiçoado. Ele foi tocado pelo Senhor. Querido, esse encontro mudou a vida dele para sempre. Nunca mais ele foi o mesmo. Sabe qual é o problema de muita gente? Vem ao culto, mas não entra na presença do Altíssimo. Vem ao templo de pedras, né, de paredes, mas não entra diante do trono da graça. Está até no ambiente evangélico, no ambiente espiritual, não é? Talvez até a família cristã, mas ouviu falar de Jesus e ainda não entregou a vida para ele. Quando não entregou a vida, mas ainda não batizou. Quando não batizou nas águas, mas ainda não santificou, ou ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo com fogo, o selo do Espírito, a completa convicção, o Senhor é comigo, Ele habita em mim, eu sou abençoado porque o Senhor me escolheu, Ele me elegeu nele, Ele está comigo. Ainda não teve esse encontro real e verdadeiro. Queridos, quando se tem esse encontro real e verdadeiro, a convicção arde no coração. Deus me escolheu, não porque eu merecesse, porque eu era um Jacó, nós éramos um Jacó, enganadores, pecadores, mas o Senhor nos amou, não porque mereçamos, mas porque o amor dele está sobre todas as coisas, porque a graça, a misericórdia dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele vai dizer então, a partir de agora o seu nome será Israel. E o Jacó vai chamar, versículo de número 30, estou em Gênesis 32, 30. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel. Note que no versículo anterior o texto termina dizendo, e abençoou ali. O Senhor, o anjo abençoa, o Senhor abençoa ele. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você é abençoado, viu? Você é abençoado porque o Senhor decidiu te abençoar. Aí diz aqui, chamou o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Queridos, Deus, ele foi aperfeiçoando o Jacó, assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Isaac. A Abraão ele disse, Gênesis 17, anda na minha presença e seja perfeito. Este encontro aqui de Jacó com Deus vai mudar a vida dele para sempre. Se você olhar na Bíblia, por exemplo, José, tem alguns, não é? Tem o José que vai ser o filho do Jacó, tem o José que vai ser o marido da Maria, tem o José de Arimateia, tem o José chamado Barnabé, tem alguns José, tem algumas outras pessoas que tem nome. Jacó só tem, um. Israel só tem um. E olha que Deus vai, não é, fazer do nome dele o nome da nação. Ele vai dar origem, ele dá origem às 12 tribos, ele dá nome à nação. Olha que honra. Deus começa a se identificar dizendo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de Israel. Olha que coisa tremenda. Só que note algo que eu quero chamar sua atenção, é para esse versículo 30. Tenho visto a Deus face a face. Compreenda, será que Deus queria somente que o Jacó visse a face dele? Deus quer que eu e você também busquemos a face dele. Lá no segundo livro de Crônicas 7:14 está escrito, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter aos meus caminhos, buscar a minha face. Note que buscar a face vai além da oração. Na Bíblia encontramos vários tipos de oração. Encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Encontramos Paulo dizendo, não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Temos o dever de orar sempre, não é? Podemos pedir. O próprio Senhor Jesus diz, vocês não me pediram nada ainda, peçam ao Pai em meu nome, será dado. O buscar a face vai além do pedido simples por algo que precisamos, pelo atendimento de uma necessidade. Encontramos gente orando pedindo socorro, gente orando pedindo ajuda, gente orando pedindo intervenção, Deus respondendo, Deus fazendo, enfim.
O buscar a face vai além. O buscar a face é querer a presença do Todo-Poderoso. O buscar a face é quando já há um entendimento. Ele me elegeu nele, ele me escolheu e eu quero a face dele, eu quero a glória dele, eu quero a presença dele e as demais coisas aqui da terra serão acrescentadas. É ter o desejo íntimo do coração de não só vir ao culto, mas de cultuar ao Todo-Poderoso e fazê-lo de todo o coração. Tem que ser o desejo de não entrar só no templo de terra, de pedra, de cimento, de bloco, mas entrar no santuário do Altíssimo, entrar diante da glória dele. Esse tem que ser o desejo do coração. E só tem esse desejo quem tem um encontro com Deus, quem tem a vida transformada, quem compreende que a presença de Deus é mais valiosa do que qualquer coisa aqui da terra. O problema é quando o coração está invertido. Precisamos de recursos? Precisamos. Precisamos de roupa? Sim ou não? Ainda mais numa noite fria como essa, não é? Com sinceridade, é melhor ter um carro para andar ou pegar um ônibus cheio? Ter uma casa para dormir ou dormir debaixo do relento? Obviamente precisamos das coisas, mas as coisas não devem dominar o nosso coração. A prioridade tem que ser o Todo-Poderoso, isso é muito sutil. Se o coração não for trabalhado e preparado, vai comigo no Salmo 57, vai lá rapidamente, né? Esse encontro mudou a vida do Jacó, ele nunca mais foi o mesmo. O nosso coração tem que ser preparado, ensinado, instruído para buscar o Todo-Poderoso. Salmo de número 57 também, versículo 7, diz assim, Salmo 57, 7. Preparado está, ó Deus, preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Note que o contexto do Salmo, né, ele vai falar de aflições, ele vai falar de angústias, ele vai falar de confiança, mas ele deixa claro, está preparado o meu coração. Note que depois daquele encontro, o Jacó não tem mais angústia, o Israel não tem mais angústia, não tem mais preocupação. Saiu de lá mancando, é verdade, mas agora ele tem paz e toda vez que ele mancar, ele vai lembrar, foi o Senhor que me tocou, foi o Senhor e aquele dia foi inesquecível, aquele dia minha vida mudou, aquele dia eu vi ao Todo-Poderoso, aquele dia eu recebi a alegria da salvação e ele que estava angustiado e preocupado por conta do Esaú, ele encontra o Esaú, ele abraça o Esaú, e ele beija o Esaú, aquela preocupação toda foi tirada. Querido, prepara o teu coração, porque ele tem paz, ele tem alegria, ele tem refrigério, ele tem bênção para você, mas prepara o coração. É necessário preparar o coração para buscar ao Senhor e confiar nele. O coração tem que ser preparado para buscar a face do Todo-Poderoso. Na hora da angústia, pode clamar por socorro, ele vai te socorrer, porque ele é o socorro na hora da angústia. Aquilo que ele fala, ele faz, aquilo que ele diz, ele confirma. Na hora, né, da necessidade, ele é o Deus da providência, ele é o Deus da provisão. Na hora do milagre, ele é o Todo-Poderoso, mas nada disso anula, não é, a nossa responsabilidade de compreender. Eu vou buscar, é a face dele, é a glória dele, eu tenho que entender isso e buscar. Encontramos isso em Moisés. Moisés encontra, Moisés busca, né? Quando o Senhor diz para ele, o povo pecou, não vou mais com vocês, ele vai dizer, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E ele vai pedir mais, mostra-me a tua glória. Se eu tenho achado graça diante da tua face, mostra-me a tua glória. E o Senhor diz, tem um lugar para você aqui, na penha, na rocha, vou passar a minha bondade. Olha que coisa tremenda. Quando os irmãos de Moisés falam dele, a Miriam e o Arão, Números 12, o próprio Deus vai lá e diz, eu falo com Moisés face a face, ainda que não literalmente, tá, minha gente? Na presença, no ambiente de glória, onde a presença do Altíssimo está. Isaías contempla isso também, Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o rei, o Senhor. E ele, quando contempla a glória do Altíssimo, vai dizer, ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ele contempla aquele ambiente de glória. Querido, e Deus não faz acepção de pessoas, ele quer revelar esse ambiente de glória a você. Ele quer cada um de nós entrando nesse ambiente para buscar a face e a presença dele.
Vá comigo em Isaías 44, mas nós temos que querer e buscar. Muita gente, o entendimento ainda está limitado e as orações não passam da lista de pedido. Ele é o socorro na hora da angústia? É. Ele é o Deus da provisão? É. Ele é o Deus que cura, que sara? Claro que é. Mas nós temos que ir além e buscar também a face dele. Isaías 44, 1 diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele te escolheu. Paulo diz que a igreja é o Israel de Deus, ele te escolheu, você é dele. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerussum, a quem escolhi. Jerussum quer dizer amado meu. Olha que coisa tremenda. Deus te chamou, Deus te escolheu. E olha, o texto diz mais: derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele quer derramar água sobre a tua vida, ele quer saciar a tua sede, ele quer te envolver com a glória e com a presença dele, ele quer você abençoado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É necessário entender isso. No Salmo 24, vá lá comigo, Salmo de número 24. Davi, ele compreendia que esse ambiente de glória, que essa presença maravilhosa deveria ser a prioridade, não é? Em outro salmo, quando ele se arrepende do pecado, ele vai dizer: não me lances fora da tua presença, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aí aqui eu vou ler o Salmo 24 a partir do verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E a pergunta vem: quem subirá ao monte santo, ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Note que ele está falando lá da glória, do ambiente onde Deus está. A pergunta vem, mas em seguida vem a resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aquele que se guarda, não é? Aquele que se cuida, aquele que mantém mãos limpas, coração puro. Amados, o diabo quer sujar as nossas mãos para fazermos com as mãos aquilo que não devemos. O diabo quer sujar o nosso coração para que seja cheio de impureza. Lá na carta aos Efésios, capítulo 5, deixa claro, né, que nenhum que está em prostituição, impureza ou avareza entrará no reino de Deus. Tem um ditado no nosso país que diz: quem vê cara não vê Deus, vê o coração, e o coração está puro. Citei há pouco o Salmo 51, né, quando o Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração do Jacó foi transformado. E assim, queridos, Deus quer o nosso coração transformado, um caráter lapidado, trabalhado, para entender que a prioridade é a presença dele. O texto diz mais, versículo 5: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Oh querido Deus, que é um povo que o ama, a ponto de buscar a face e a presença dele, a ponto de dizer: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui enquanto a tua glória não se manifestar sobre a minha vida, eu não saio antes de ser revestido pela tua presença, pelo teu poder, antes da tua bênção vir sobre mim. E às vezes, compreenda, a bênção não pode se limitar somente a uma cura, ou a uma libertação, uma provisão, por mais importante que ela seja. A bênção é o Todo-Poderoso, a bênção é Ele habitando aqui dentro, e quando Ele habita aqui, a glória dele resplandece aqui, as demais coisas Ele vai acrescentar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que note que o versículo 6 diz: essa é a geração daqueles que buscam. E nós encontramos orientação clara que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. O Jacó não desperdiçou aquela oportunidade, ele não desperdiçou. Não vai sair daqui enquanto não me abençoar. E o Senhor o abençoou, o coração dele foi completamente transformado. Ele nunca mais foi o mesmo. Querido, querida, Deus quer um coração transformado
a mim e a você. Aqui em seguida, o texto vai dizer de maneira clara: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Declare comigo: Jesus Cristo é o Rei da Glória. Declare comigo: Jesus Cristo é o Rei da Glória. E diga comigo: Ele mora aqui dentro, e é Ele que me levanta, que me fortalece, que me aperfeiçoa. É o sangue dele que me purifica, é a palavra dele que me santifica, é o poder dele que me aperfeiçoa, é a glória dele que resplandece aqui dentro. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então levante a sua cabeça, porque as angústias não são maiores que o Senhor, as adversidades não são maiores que o Senhor. Ele te elegeu nele, você é o Israel de Deus. Quem entendeu, diga amém. É necessário então buscar a face do Altíssimo. É necessário então deixar o Espírito Santo trabalhar aqui dentro, porque as coisas vão mudar. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus quer mudar coisas aí dentro, viu? Deus quer mudar coisas aí no teu coração, mas o Rei da Glória tem que entrar. O Espírito Santo tem que iluminar o entendimento. Aquilo que era angústia se torna paz. Aquilo que era preocupação se torna segurança. Aquilo que era problema se torna testemunho. Se coloque de pé, por gentileza. Na manhã seguinte, aquela madrugada inteira, o Jacó lutou. E, querido, nós devemos buscar a face do Senhor. E buscar a face dele, seja aqui, seja em casa, seja na madrugada. Não é? Está escrito no livro de Provérbios 8:17: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. O problema é quando a pessoa perde a sede por buscar o Todo-Poderoso. O problema é quando o coração já não arde mais. O problema é que tem muitos que desistem, desanimam, sucumbem diante das aflições da vida. O Senhor nos escolheu, queridos. Haverão aflições, haverão, mas Ele deixou claro: eu estou contigo. Você não está só, você não está desamparado. Agora, é necessário um coração lapidado. É necessário refletir a glória dele através do comportamento. Tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi. Quem anda com Deus parece com Deus. Quem anda com Deus é amoroso. Quem anda com Deus é misericordioso. Quem anda com Deus é alegre. Quem anda com Deus é perdoador. Quem anda com Deus é manso. Quem anda com Deus é fiel. O caráter de Jacó foi lapidado. E ele quer fazer isso comigo e com você. Ele quer nos aperfeiçoar cada dia mais. Ele nos escolheu para ele. Não fomos nós que o escolhemos. Foi ele que nos escolheu. Mesmo com nossos defeitos, limitações, não é? Deus, ele conhece cada coração. Ele pergunta o nome, não é? Qual é o teu nome? Jacó. E o Senhor quer curá-lo, e o Senhor o cura. Pense você, qual é o teu nome? Qual é o teu passado? Quais são as angústias que você tem vivido? O que é que precisa ser tocado aí dentro? Você vai deixar o Senhor tocar, ou você vai dizer: não toque aqui, porque nesse lugar não pode tocar, nessa situação não pode tocar. O Senhor quer curar o coração, o Senhor quer tratar, Ele quer fazer, mas nós temos que deixar. Ele quer fazer aqui dentro primeiro, lapidar aqui dentro, porque Ele tem um projeto glorioso para você, para a tua casa, para a tua família. Jacó nunca mais foi o mesmo. A partir dali ele se torna Israel. Oh, querido, Deus não quer frequentador de igreja. Tem tanta gente que só vem ao culto, só vem à igreja física, mas não entra no Monte Santo do Senhor, não entra no ambiente de glória, não entra no esconderijo do Altíssimo. Tem tantos que oram pedindo a cura, a libertação, a provisão, a salvação, e não é pecado, tem que orar mesmo, mas não oram com a mesma intensidade pedindo: Senhor, me batiza com fogo. Não oram com a mesma intensidade dizendo: seja feita a tua vontade. Não ora com a mesma intensidade dizendo: eu quero a tua glória, eu quero a tua presença. Não é pecado ou errado orar pedindo as necessidades que temos, porque a palavra nos ensina isso. Mas ela também nos ensina a buscar a face.
também nos ensina a batalhar pela fé, também nos ensina a perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando ele contempla a face do Senhor, ele diz: vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Só tem um nome pelo qual devemos ser salvos, é o nome de Jesus. E ele é o que começou a boa obra e ele vai aperfeiçoar. Eu não sei quais são as angústias que você tem vivido. Deus marcou esse encontro com você hoje. Aqui é Peniel. Aqui é o lugar onde Deus te trouxe, porque ele marcou encontro contigo. E você só sai do mesmo jeito se você quiser. Ele quer um coração transformado, mas tem que deixar ele tocar. Tem que deixar ele tocar. Tem que deixar ele tocar. Tem que deixar ele transformar.